Oi pessoal, professor Iandro aqui, professor de Química Geral Básica. Esse aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão ou crítica, é meu e-mail para contato. Podem estar mandando mensagem no grupo também, sem nenhum problema, até no privado. Hoje nós vamos estar começando a unidade 2 de funções inorgânicas, tanto a classificação dela quanto a nomenclatura dessas funções. A química em si, ela é dividida, os compostos químicos eles são divididos em dois. Temos os compostos orgânicos, que é aquela química do carbono, a gente vê no terceiro ano, onde o carbono é capaz de se coordenar, de formar longas cadeias. Como eu disse, tendo a base como a base do carbono ali, as suas cadeias, a sua composição. E o outro grupo, o segundo grupo da classificação dos compostos, são os compostos inorgânicos. Esses compostos é todo o resto que não é orgânico. A gente chama desses compostos de compostos minerais. E aí, como exemplo, nós temos o CH4, o gás metano, a gente tem aqui composto etino, temos do lado dos compostos inorgânicos ou compostos minerais, o HCl, o ácido clorídrico, o CO2 aqui, o dióxido de carbono, que a gente tanto expira, certo? Basicamente são esses dois grandes grupos de compostos. E o que a gente vai estar estudando são os compostos inorgânicos. Os compostos orgânicos, assim como os compostos inorgânicos, assim como os orgânicos, também são divididos em funções. Na química inorgânica, né, existem apenas 4 funções, sendo elas divididas de acordo com as suas semelhanças. Cada composto, que apresenta propriedades semelhantes, eles vão estar alocados em uma determinada classe. As funções são os ácidos, que eles têm como característica a possibilidade de ionizar os seus hidrogênios. Temos as bases, que liberam o íon a hidroxila quando dissociados. Nós temos os sais, que é a junção de uma base com um sal. E por último, o óxido, que são compostos binários. Professor, o que são compostos binários mesmo? Compostos binários é a mesma... Primeiro, compostos é a mesma coisa que substância composta, ou seja, é aquela substância que é formada por mais de um elemento, mais de um tipo de elemento. Como aqui no caso a gente tem dois tipos, o hidrogênio e o oxigênio, formando assim um composto, uma substância composta. Professor, e o que é binário? Binário é referente à quantidade de elementos que eu tenho naquele composto. Por exemplo, aqui na água, no H2O, eu tenho dois tipos de elementos diferentes, então é um composto binário. Se eu tivesse 3 tipos, seria um composto ternário, se tivesse 4 tipos, seria um composto quaternário. Ok? Dando continuidade. Antes da gente entrar propriamente nas funções, eu queria explicar para vocês alguns conceitos, pelo menos relembrar eles, que o primeiro deles é o NOx, que ele vai ser útil para a gente daqui a pouquinho, nos conteúdos seguintes. De maneira geral, o NOx ele é a carga elétrica que um átomo vai ter ali quando ele realiza uma ligação iônica, ou seja, quando ele é formado dois íons que interagem entre si, formando ali o meu composto iônico, ou então, quando se tratar de uma ligação covalente, é a carga parcial desses meus átomos. O NOx, que é o número de oxidação, vai estar referente a essa carga dos átomos. Ali, vamos pegar aqui um exemplo para tentar facilitar do NaCl. O NaCl é um composto iônico. Professor, o que é um composto iônico? Um composto iônico ele é um composto formado através de uma ligação iônica. Professor, como é que é uma ligação iônica? Uma ligação iônica ela ocorre através da perda e ganho de elétrons. Ela ocorre, de maneira geral, entre um metal mais um ametal ou um metal com hidrogênio. Ok? Ali, os metais são os átomos que vão perder elétrons, eles perdem elétrons, enquanto os ametais ou o hidrogênio vão ser os átomos que vão ganhar elétrons. Ele ganha, os metais perdem elétrons, os ametais ou o hidrogênio vão ganhar elétrons nesse tipo de ligação. Aqui nós temos o nosso exemplo, NaCl,
o Na com um elétron na última camada e o Cl, ali na família 7A, com 7 elétrons na sua camada de valência, a última camada. Para alcançar a estabilidade, o sódio ele cede esse elétron, esse único elétron que ele tem na camada de valência, para o cloro, formando assim o íon Na+, e o íon Cl-. Porque alcançando assim a estabilidade que forma o que nós conhecemos hoje como sal de cozinha, ou então NaCl. Agora vamos falar de inox, que seria de maneira geral aquela carga elétrica quando os átomos realizam a ligação iônica, nesse caso aqui. Lembrando que a carga do átomo ele sempre vai estar localizada aqui em cima, tá bom? Por exemplo, tem o mais e tem o 1 aqui, que ele está implícito. Significa que ele perdeu um elétron e ficou positivo. No caso aqui do cloro, essa carga aqui dele significa que ele ganhou um elétron. Novamente tem um aqui, ele ganhou um elétron e ficou negativo. Então, o NOx do Na seria igual a mais 1, enquanto o NOx do Cl seria igual a menos 1. Ok? Seguindo para o exemplo de um composto molecular, um composto formado por ligações covalentes. Ligação covalente. Como é que acontece a ligação covalente? Ela acontece entre um ametal com outro ametal, ou um ametal com hidrogênio, ou entre dois hidrogênios. Aqui, diferente da ligação iônica, vai acontecer o compartilhamento de elétrons. Ou seja, eles vão dividir os seus elétrons, vão compartilhar eles para que ambos possam obter estabilidade. Seguindo o exemplo aqui do HCl, o hidrogênio tem apenas um elétron e o Cl com seus 7 elétrons de novo. Aí eles vão compartilhar esses elétrons, esse par de elétrons aqui, produzindo o que nós chamamos de ácido clorídrico. Ok? Só que lá no primeiro ano do ensino médio, nós aprendemos algo chamado eletronegatividade. Deixa eu escrever aqui. Negatividade. Palavra enorme. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para si. Na tabela periódica, o nosso instrumento de consulta, diga-se de passagem, não é um instrumento para decorar. Na tabela periódica, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, ou seja, os átomos mais eletronegativos se encontram nessa região, enquanto que os menos eletronegativos se encontram nessa região aqui, ou seja, os eletropositivos. O cloro se encontra aproximadamente aqui e o hidrogênio se encontra aqui, logo acima da família 1A. Se eu fosse colocar como um ponto médio entre os meus dois átomos, o cloro, por ser mais eletronegativo, deixa eu escrever aqui colocar aqui os elétrons dele, por ser mais eletronegativo, ele tem a tendência de atrair elétrons. Ou seja, esse elétron que eles estão compartilhando, esse elétron aqui que eles estão compartilhando, vai ficar, devido a essa propriedade do cloro, mais próximo do cloro que do hidrogênio. É como se houvesse um deslocamento de elétrons para o cloro. E, havendo esse deslocamento de elétrons, o cloro ele assume uma carga parcialmente negativa, enquanto que o hidrogênio assume uma carga parcialmente positiva. Professor, o que é essa letrinha que você acabou de escrever? Essa letra aqui é uma letra grega chamada sigma, tá bom? Ela que vai representar a nossa carga parcial. Ou seja, para o cloro ter um número de elétrons maior perto dele e ainda atrair o do hidrogênio, ele vai assumir esse caráter parcialmente negativo. E o hidrogênio, por ter essa ausência, essa distância entre os elétrons, vai assumir uma carga parcialmente positiva.
E é essa carga aqui que a gente vai usar para calcular nosso NOx. O NOx do hidrogênio seria igual a mais 1, da carga parcial dele, e o NOx do meu Cl, do meu cloro, seria menos 1 devido a essa aproximação dos elétrons dele, tá bom? Pessoal, agora a gente vai estar falando sobre os principais NOx, sendo esses que estão em negrito, são os mais importantes que eu quero que vocês decorem. Mas não se preocupe, a gente vai fazer tanto exercício que vocês vão acabar aprendendo, vai ficar para o resto do vídeo de vocês. Primeira coisa na tabelinha do NOx aqui, que eu quero que vocês gravem é substâncias simples. Professor, o que é substância simples? É aquela substância que tem apenas um elemento, como H2, como O3, o O2, apenas um elemento presente na sua composição. Substância simples, em todos os casos, o NOx dela vai ser igual a zero. Quando se tratar de íons, professor, o que é um íon? É um átomo que tem carga, ou uma mola, ou um composto carregado eletricamente. Vamos pegar aqui o íon Al3+, do alumínio. Quando eu tiver esse composto, esse átomo, esse íon, a carga dele sempre vai ser igual, o NOx dele sempre vai ser igual à própria carga, ou seja, o NOx dele seria igual a mais 3, já que é sempre igual a carga. Todo íon, o NOx vai ser igual a carga. Quando eu estiver falando de algum átomo da família 1A ou a própria prata, o NOx deles vai ser fixo, que vai ser mais 1. Quando eu estiver falando da família 2A, ali no grupo 2, na tabela periódica dos metais alcalinos terrosos, e o zinco, o NOx deles vão ser mais 2. Aí a gente também tem o alumínio aqui, que tem um NOx fixo de mais 3. Tem um NOx fixo de mais 3. Temos também o enxofre em sulfetos. Professor, o que são sulfetos? São compostos binários onde o enxofre é o elemento mais eletronegativo. Nós temos como exemplo aqui o H2S, um sulfeto onde o enxofre é o elemento mais negativo. Nesses casos, o enxofre vai ter carga menos 2. Temos também os halogênios, aquela família 7A, ali do canto direito da tabela. Em caso de halogenetos, que são compostos binários onde o halogênio é o elemento mais eletronegativo, como por exemplo o HCl, o NaCl, o HBr. Em todos esses casos, eles são compostos binários, onde o halogênio é o mais eletronegativo. Então, somente nesses casos aqui, eles vão ter NOx menos 1. Outro importante para decorar é o hidrogênio, quando ele está ligado a metais. Ou seja, quando ele for o elemento menos eletronegativo. Quando esses casos acontecerem, o NOx do hidrogênio vai ser mais 1. Temos também aqui no caso de quando ele se liga com o metal, realizando uma ligação iônica, quando ele vai acabar sendo o elemento mais eletronegativo, já que os metais têm a tendência de doar elétrons. Então, nesses casos aqui, quando ele se liga com metais, o NOx dele vai ser menos 1. E nós temos aqui o oxigênio também, que é outro importante de decorar, sendo que na maioria dos compostos, a carga do NOx dele vai ser menos 2. Professor, e os outros? Os peróxidos, os superóxidos e os fluoretos, eles vão ter essas respectivas cargas. Mas não se preocupe que isso aqui a gente vai identificar e nesse primeiro momento a gente não vai ver nenhum desses três, peróxido, superóxido ou fluoretos. Então gravem que, de maneira geral, o oxigênio vai ter esse NOx aqui de menos 2. Ok? Agora vamos fazer alguns exemplos. Já que vocês estão aí assistindo, dê uma pausa no vídeo nesse momento para que vocês possam fazer esse exercício, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês dar uma pausa e vou voltar para resolver os exercícios aqui, tá bom? Vamos começar. Primeira coisa aqui, H2. Qual é o NOx do hidrogênio nesse caso? O NOx é 0. Professor, mas por que 0? Você não falou que ele era mais 1? Ele é mais 1 quando ele está em compostos. Aqui é uma ligação, é uma substância simples, formada por um único elemento. Ou seja, se eu botar minha tabela ali um pouquinho,
Substância simples, o NOx sempre é zero. Independente de qual seja, o NOx vai ser zero. Aqui nós temos o nosso íon alumínio, o Al3+, que tem carga igual a 3, carga positiva igual a 3. Então, de cara, eu já sei que o NOx do meu alumínio vai ser igual a mais 3. Por que, professor? Porque o NOx de qualquer íon é igual à carga dele. Agora vamos para cá, onde a brincadeira começa a ficar mais divertida. Se eu pegar aqui esse composto, eu tenho 3 elementos diferentes. Então, vamos lembrar da tabela. Aqui, o oxigênio, qual é o NOx dele? De um único oxigênio. Se eu olhar na tabela, vai ser menos 2. Qual é o NOx do carbono? Eu sei? Não, porque não estava na tabela. Se eu não sei, eu chamo de X. E temos o cálcio. Professor, qual é o NOx do cálcio? Você não falou. Mas eu falei que na família 2A, dos metais alcalinos terrosos, o NOx dele seria fixo. O cálcio aqui ele faz parte dos metais alcalinos terrosos, então o NOx dele é mais 2, é um NOx fixo. Então, eu multiplico a quantidade, a atomicidade de cada elemento nessa molécula pela carga, pelas suas respectivas cargas, e igualo a carga total da molécula. Deixa eu fazer aqui 1 vezes mais 2, mais 2, mais 1 vezes x, x, mais 3 vezes menos 2. Opa, não. 3 vezes menos 2. Igual a carga total da molécula. Pessoal, se ele está um composto e não tem algo parecido com isso aqui, com uma carga positiva ou negativa, a carga do meu composto vai ser zero. Fazendo a conta aqui deixa eu simplificar aqui direto, tá bom? 3 vezes menos 2, menos 6. Então eu tenho x é igual a o 2 positivo, jogo ele para o outro lado negativo. Menos 6 negativo, jogo ele para o outro lado positivo. Mais 6 menos 2, x é igual a mais 4. Então eu sei que o NOx do meu carbono vai ser igual a mais 4. Ok? Agora, novamente, vocês dão uma pausa de novo, calculem o NOx de todos os elementos dessa molécula aqui, desse composto, desse íon, tá bom? E aí daqui a pouco eu respondo ele. Pronto, já é daqui a pouco, então vamos responder ele. Essa questão. Novamente eu lembro da minha tabela. NOx fixo do meu oxigênio ali, quando ele não é peróxido, não é superóxido, não é um fluoreto. Vai ser menos 2. O do fósforo aqui, esse P, do elemento P, do fósforo, não sei, não está na minha tabela. Vou chamar só de X. Multiplico as cargas pelas suas respectivas atomicidades, pela quantidade de átomos presentes naquele composto. E igualo a carga 2 vezes x, 2x, mais 7 vezes menos 2, e igualo a menos 4. Professor, na outra você igualou a zero, por que agora é menos 4? Porque agora eu tenho uma carga aqui, ó. É a carga total do meu íon. Então aqui eu tenho que igualar ele a menos 4. Vou fazer aqui direto. 7 vezes menos 2, menos 14. E isolo os meus outros valores. 14 passa para o outro lado positivo. Aqui já estava. Aí, aqui tem 2. Aí 14 menos 4 é 10. No caso aqui mais 10. Dividido para 2. NOx do fósforo é igual a mais 5. Ok, pessoal? Outro conceito importante que eu quero que vocês relembrem é o conceito de ionização e de dissociação. A ionização é um processo no qual é produzido átomos eletricamente carregados, ou seja, íons. E na dissociação é um processo que ocorre a separação de íons, ou seja, os íons já são existentes e eu apenas os separei. No caso da ionização, não. Ali não havia íons, não existiam íons, e ali ao separar, estou criando os meus átomos eletricamente carregados. A gente tem, por exemplo, aqui o
NaCl. Quando colocado em água, em meio aquoso, a água tem a capacidade de separar cargas. Então aqui eu vou separar o Na+, e o Cl-. Lembrando que aqui é uma ligação iônica, ou seja, o nome já é bem sugestivo. Ligação iônica, uma ligação formada por íons, onde ali um perde, o outro ganha elétrons formando os íons e eles se ligam formando o meu composto. Aqui exemplo de dissociação. E do lado da ionização nós temos o clássico do HCl, que quando colocado em água ocorre a produção de íons. A água novamente tem essa capacidade de separar / produzir íons. Então, ela consegue quebrar a molécula de HCl, formando H+, aqui H+, e o Cl-. Ok? Assim, produzidos meus íons através de uma ionização. Ok, pessoal? Pessoal, nesse primeiro momento, vão ser só esses conceitos iniciais, espero que vocês lembrem. Se tiver alguma dificuldade, volta um pouquinho, revisa, refaz o exercício, dá uma olhada em exercício na internet para vocês procurarem e assim praticarem um pouquinho. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.